Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. Agradeço imensamente a você que me acompanha sempre através da TV, das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia, ok? Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo meu colega, o Dr. Lúcio Martini. O Dr. Lúcio Martini Júnior é meu colega advogado com especial conhecimento na área do processo civil e do trabalho. Ele possui banca própria e integra a Comissão de Empreendedorismo Jurídico aqui da 12ª subseção. A nossa pauta de hoje, equívocos administrativos que conduzem à recuperação judicial. O ADV Jus está no ar, fique aqui. Doutor Lúcio, muito obrigado pela sua presença comigo aqui hoje no ADV Jus. Muito obrigado, doutor Marco. É uma satisfação estar aqui recebendo muito mais do que entregando. Não, que isso, doutor. Muito obrigado. Olha, a gente tem aí uma pauta bastante interessante e eu começo perguntando para o senhor se é correto ou se é correta a afirmação, né, que a má gestão tende realmente a desaguar lá num futuro pedido de recuperação judicial, doutor. Doutor Marco, é corretíssimo, né? Eu tenho comigo, dizendo até para alguns clientes, né, que a palavra do momento é crise. Certo. Né? E eu vou dizer uma novidade para todos. Acho que agora, em 22 de abril, vamos fazer 517 anos que estamos em crise. Né? Verdade. Mas há 517 anos também há empreendimentos crescendo, encorpando no Brasil, né? Há pessoas ganhando dinheiro e desenvolvendo sistemas de gestão muito bons, né? Mas, infelizmente, aqueles que não têm essa satisfação de ser empreendedor, ou às vezes a visão um pouco turva em relação à administração, acaba desaguando em crises financeiras que ele já não consegue mais, sozinho com as ações de gestão dele, fazer com que a empresa dele se levante. Não consegue mais suplantá-las, né, doutor? Não consegue mais e acaba desaguando nessa necessidade aí da recuperação judicial. Doutor, é bem verdade também que tem alguns empresários, a gente não está generalizando, mas tem sempre aqueles que costumam jogar com uma certa razão a culpa de, às vezes, de uma situação de dificuldade na empresa por causa da carga tributária e tal, e joga um pouco mais de culpa no governo. Mas precisa realmente buscar caminhos para sair também fora disso. Com certeza, Marco. E até a questão tributária no Brasil não é novidade para ninguém que a nossa carga tributária é talvez a maior do mundo, né? Mas a legislação também oferece alternativas para o administrador, para o empreendedor, fazer a sua administração pautada na economia tributária. Situações de elisão fiscal, não evasão fiscal, que é crime, mas de elisão fiscal que faz com que a carga tributária se adeque ao tipo de empresa, enquadrando como simples ou lucro presumido ou lucro real. Certo. É a gestão, né, doutor? Tudo está na mão da gestão. É a gestão. Doutor, inclusive, né, já tem, evidentemente que a maioria dos colegas que nos acompanham são advogados, pessoal do universo jurídico, sabe muito bem que a concordata não existe mais, ela foi extinta, né? E mesmo porque a sua eficácia era meio questionável, né? Mas o que eu quero, a sua opinião, é justamente saber se a recuperação judicial, né, que é esse mecanismo que dispomos agora, se na sua opinião ela contempla aí, ou vem contemplar os anseios de quem a requer. É interessante a sua pergunta, Marco. Na verdade, a recuperação judicial, ela funciona para o bom empresário. Sim. Aquele que demonstra a viabilidade econômica da empresa. Isso é fundamental.
apresentar para o juiz, na petição inicial, o arrazoado que demonstre que a empresa merece sobreviver no mercado. Porque nós não podemos deixar de reconhecer a função social da empresa. Sem dúvida. Os empregos que gera, os produtos que coloca no mercado, podem ser muito importantes para o mercado consumidor, os tributos que recolhe. Ela movimenta uma máquina muito maior do que a gente imagina. E a demonstração da sobrevivência dela, eu acho que é o coração máter da legislação no que concerne a recuperação judicial. Tá certo. Doutor, agora um fato importante, né, reside no detalhe, onde nem todo pedido pode ser deferido, né? Evidentemente, porque tem requisitos que devem ser preenchidos, né? São requisitos que constam do artigo 48 da Lei 11.101 de 2005. Apresentação de documentos contábeis, financeiros, balancetes, além do arrazoado jurídico, né? Que são os requisitos objetivos da legislação. E o requisito subjetivo é a demonstração da viabilidade econômica da empresa, que ela merece sobreviver no mercado por conta dessa função social que ela exerce. Por isso mesmo que o profissional que for desencadear um pedido, ele tem que ter todo aquele cuidado no exame da documentação a ser juntada. Cuidado acurado nessa documentação que é relevantíssimo. Haja vista que o juiz pode indeferir o processamento da recuperação judicial, já pelo despacho inicial, pela ausência de uma juntada de um documento, às vezes simples, né? Às vezes ali está constando, o colega está achando que estão presentes todos os requisitos, né? Os documentos estão todos ali, mas na verdade às vezes está faltando alguma coisa que ele pode inviabilizar o pedido. Inviabiliza. O recebimento, esse primeiro despacho que o juiz vai fazer no processo, acho que antes da sentença é o momento mais importante. E com isso, o processo vai ficar suspenso. Os credores não vão poder mais executar o devedor, o recuperando, né? E é esse fôlego que ele precisa para recuperar o caixa e poder fazer as negociações que a legislação oferece para ele, esses 180 dias, né? Eles são importantíssimos. É verdade. Doutor, pelo que o senhor falou aí, a gente pode depreender, né, que a recuperação judicial, ela orbita ali naquele terreno onde lá na frente, dependendo do que acontecer, está a figura emblemática lá da falência, né? E justamente o senhor acha que por causa disso, esses pedidos, esse tipo de procedimento, ele requer um profissional da advocacia com especialidade? Marco, é fundamental. É como eu mencionei há pouco tempo atrás, aqui no nosso encontro, a função social da empresa, o que ela representa, às vezes, numa sociedade, podemos falar, às vezes, até de uma pequena cidade que funciona, que sobrevive em função de uma empresa. Você imagina uma empresa dessa vir a falir por conta de um desatendimento a um requisito objetivo da legislação. É fundamental que o profissional seja capacitado. Precisa ter todo o cuidado e ter o conhecimento necessário, né? Todo cuidado e conhecimento. É isso mesmo. Olha, nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meu colega advogado, Dr. Lúcio Martini Júnior. A nossa pauta, equívocos administrativos que conduzem à recuperação judicial. Dr. Lúcio, quanto a gente pode falar, né, o que a gente pode falar quanto à eficácia, né, da recuperação judicial? Realmente ela possibilita ali uma retomada para quem conseguiu
ter esse pedido deferido? Vida nova, doutor? Marco, acho que o espírito da legislação é exatamente esse. A ideia do legislador, quando ele se inspirou na legislação americana, inclusive, para a recuperação judicial, veja bem, não foi uma cópia da legislação americana, mas nossa legislação é inspirada na legislação americana no que concerne à recuperação judicial. Quando o legislador pensou na legislação para adequar a nossa realidade brasileira, a ideia foi exatamente essa, né? A partir do momento que o juiz defere o processamento, inicia a fase que na legislação americana chama-se stay, é o compasso de espera, né? É o automatic stay. E durante esse período é que a empresa recuperando, o administrador tem a possibilidade de recolocar a empresa dele nos trilhos. Sim. Ele tira da carteira dele os credores mais impassivos, né? Sim. E por conta disso ganha um fôlego para fazer um caixa, como eu disse no bloco anterior, fazer um caixa para poder se preparar para a segunda etapa, que é o cumprimento do plano de recuperação judicial após os 180 dias, para começar a realizar os pagamentos aos credores. Doutor, então quer dizer que nesse período, foi deferido, nesse período de 180 dias, não existe pagamento para nenhum tipo de credor? Não existe pagamentos. Acontece que, vamos falar, num modo geral, os grandes credores das empresas em recuperação judicial hoje são as instituições financeiras. E não dá para a gente imaginar um administrador da empresa sentar com um gerente do banco hoje e dizer o seguinte: olha, eu vou te pagar em 60 meses, vou começar daqui 6. É capaz dele sair de lá do camburão, né? É verdade. Então é muito importante para a empresa esse momento de stay, esse momento de E o senhor acredita que esse prazo, né, esse lapso desses 6 meses aí, um semestre, né, ele realmente é suficiente para se colocar a casa em ordem ali e a partir dali as coisas começarem a dar certo? Podemos fazer até uma observação também, viu? A questão dos 180 dias hoje, por conta do advento do novo Código de Processo Civil, alguns juízes já estão deferindo o stay em 180 dias úteis. Então a gente já não fala mais em 6 meses, por conta da nova sistemática de contagem de prazos do Código de Processo Civil 2015. Inclusive eu posso até citar um exemplo, que é público, não preciso ocultar o nome da empresa que está em recuperação, mas que está em bastante evidência, é a recuperação judicial da PDG. É uma grande construtora com atuação no Brasil inteiro, com mais de 7 bilhões de dívidas em bancos, a maior parte mais de 7 bilhões de dívidas, sendo que mais de 5 bilhões com instituições financeiras. E o processamento foi deferido com 180 dias úteis. E aí tem uma questão também. A legislação ela coloca expressamente que esse prazo é improrrogável, seria improrrogável. Porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a prorrogação desse prazo em casos excepcionais, onde a recuperanda não deu causa a eventual atraso. Podemos falar que os entraves burocráticos do próprio judiciário, às vezes questões de perícias ou as próprias impugnações aos créditos, isso tudo pode gerar algum atraso. Se esse atraso, ainda que acima dos 180 dias úteis, ocorrer por atos não imputáveis à recuperanda, é possível, pela jurisprudência do STJ, é possível que o juiz prorrogue ainda por mais algum prazo. Certo. Doutor, agora é interessante, né? Como será que vai ficar ali perante os fornecedores, né? A situação daquele recuperando, como o senhor acabou de citar. E será que a maioria vê esse pedido com bons olhos ou eles veem assim com uma certa desconfiança? Vamos falar da cultura brasileira nesse aspecto, né? O credor, obviamente, ele não vê com bons olhos
vamos chamar de atraso nos pagamentos. Porém, voltando ao espírito da legislação. A legislação, ela foi criada com o intuito de preservar as boas empresas, as empresas viáveis economicamente. E nesse aspecto, para o fornecedor, para os fornecedores, para os credores em geral, é muito importante que a recuperanda não decrete falência. Por quê? É melhor, de repente, receber 10% parcelado do que não receber. É melhor ter aquela cautela, esperar um pouquinho ali, porque lá na frente, né, às vezes pode não receber nada, aí ficaria muito pior. É muito pior. Como eu disse, o espírito da legislação nesse aspecto é preservar. É o princípio da preservação da empresa. Preservar, é isso mesmo. Nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo. Antes, porém, eu quero falar para você para que participe conosco aqui do ADVJus, ok? Envie-me a sua mensagem. O nosso endereço é eletrônico, é programa@advjus.net. Estou aguardando. Voltamos já já. A Demartim fabrica e vende estofados de alta qualidade com preço justo e ótimas condições de pagamento. Possui grandes variedades em opções de cores e modelos com sofisticação e muito bom gosto. Estofados direto da fábrica, sob medida, com 10 anos de garantia na estrutura. Conheça a Demartim Estofados. 3 lojas em Ribeirão. Espaço Interlar do Novo Shopping, Avenida Presidente Vargas 1672 e Coelho Neto 71. Espaço Omo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje eu estou recebendo meu colega, o advogado Dr. Lúcio Martini Júnior. A nossa pauta, equívocos administrativos que conduzem à recuperação judicial, conduzem ao pedido, né, de recuperação judicial. Dr. Lúcio, nós estamos tratando aqui, né, de uma possibilidade, né, de que aquele empresário chegou ali naquele patamar onde as dificuldades são imensas, né? E ele precisa do profissional especializado para representá-lo perante o judiciário, que tenha condições, capacidade de intentar um pedido que vai suportar um deferimento. A questão é o seguinte, doutor, o advogado nessas situações que o cliente está periclitando lá com dificuldade financeira, o colega corre algum risco de não receber os honorários? É uma pergunta interessante. Voltando à questão mais importante, é a sobrevivência da empresa. No bloco anterior eu disse que os credores podem estar preocupados em não receber. E eu acho que nós, como operadores não somente do direito processual, mas temos uma responsabilidade social muito grande com o que fazemos. E identificado que uma empresa precisa estar no mercado, eu falo por mim, espero partilhar desse entendimento com muitos outros colegas. Se a empresa merece estar no mercado, nós temos que dar um voto de confiança. Eu, particularmente, não tenho esse receio. Verdade. Isso é muito importante, né, doutor? Agora, desencadeado, né, o pedido de recuperação judicial, doutor, evidentemente que pode sim, durante aquele pedido, alguma ocorrência inviabilizar o pedido. Isso também existe, né, doutor? Existe, infelizmente existe, né? A legislação, ela imputa ao administrador, que é nomeado pelo juízo, e a recuperanda, a empresa em recuperação, algumas obrigações, né? E o descumprimento dessas obrigações pode levar a que a recuperação judicial seja convolada em falência. Isso pode acontecer. Isso é uma coisa que está ali tá na baila, né, doutor? É um risco. Daí a importância de
ser verificada a qualidade dos profissionais que estão representando, não somente o advogado. O responsável pela parte financeira, pela demonstração financeira que vai ser apresentada no processo, pelo profissional que tiver responsável pela recuperação judicial internamente na empresa, o colaborador, o funcionário, o prestador de serviço, o que quer que seja, e o administrador judicial, nomeado pelo juízo, certamente tem essa capacidade. São responsabilidades partilhadas, né, doutor Lúcio? São responsabilidades partilhadas. Doutor, agora é inquestionável, né, a modernidade no Instituto da Recuperação Judicial. Agora, doutor, e o empresário, né? Ele tem consciência dos benefícios que pode receber nesse caso? O senhor acha que o nosso empresariado, ele está antenado, já tem essa percepção? Eu particularmente entendo que ainda não, Marco. Apesar da legislação ter já mais de uma década de vigência, nós vemos a recuperação judicial praticamente sendo utilizada somente pelas grandes corporações, que, via de regra, possuem uma banca jurídica muito qualificada, profissionais da área financeira muito qualificados, que fazem a orientação adequada para essas empresas. Porém, a cultura do empresariado brasileiro como um todo, ela é reativa. Então, via de regra, o empresário brasileiro busca sempre apagar o incêndio e não se precaver. E por conta disso, o Instituto da Recuperação Judicial tem sido mal utilizado, inclusive por conta disso. Provavelmente o pessoal ainda vai demorar um certo tempo, que, entre aspas, né, aquele período de maturação, se bem que ele não é de agora, já tem algum tempo, né, mas a verdade é que a consciência parece que ela vem vindo ainda aos poucos, né? É como eu comentei, o problema é cultural. O empresário brasileiro ainda não tem essa preocupação como um todo, dizendo uma visão como um todo, né, não tem essa preocupação de prevenção. E é muito importante para até, ainda que venha a desaguar numa recuperação judicial, não é pecado nenhum. A instabilidade econômica faz parte do nosso país, né? Mas ainda que venha a desaguar nessa necessidade de recuperação judicial, que pelo menos ele esteja bem assessorado, bem calçado. Doutor, nessa seara aí mesmo, né? A gente imagina, né? Ou eu depreendo que o senhor mesmo já colocou aqui no programa, que quanto antes, melhor, né? E também após a distribuição do pedido, né? Quer dizer, quanto antes ir lá e protocolar aquele pedido, quanto antes ter aquele feeling, olha, a gente precisa realmente fazer um pedido para que a saúde da empresa seja preservada. Acho que, assim, quanto antes isso for feito, melhor para todo mundo. Aí a gente mexe mais uma vez na questão cultural. O administrador, o empresário, via de regra, guarda consigo uma visão de sucesso. E às vezes essa identificação da necessidade de uma recuperação judicial acaba passando pelo conceito de fracasso. Por isso que eu disse, não é pecado reconhecer. O pecado é deixar a empresa morrer. Isso é o pior, né? É o pior. A função social da empresa, gerando empregos para uma localidade, gerando tributos, gerando riqueza como um todo, é fundamental. Tem que ser preservada. Preservada, isso mesmo. Olha, você sabe o que acontece no universo jurídico aqui no nosso âmbito, Ribeirão Preto e região? Não? Então veja aí, agenda jurídica, a semana. Confira. Acontece no dia 12, na próxima quarta-feira, na sede da Advocacia aqui de Ribeirão Preto, uma exposição cujo tema é Audiência Pública da Reforma da Previdência. O expositor será o Dr. Guilherme Portanova. Também no dia 12, quarta-feira, na sede da Advocacia Sertanesina, acontece a palestra Execução e Cumprimento de Sentença no Novo CPC. A expositora será a doutora Núbia Regina Ventura. Esse evento, portanto, na OAB de Sertãozinho. Doutor Lúcio, o que mais pode ser colocado aí em nível de recuperação judicial, às vezes por um lapso meu? A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, que não falamos. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de deixar consignado?
O que eu acho importante no que concerne a questão da recuperação judicial é que nós já estamos falando num desaguadouro, né? Sim. E o mote da nossa conversa aqui são os equívocos administrativos. O que eu recomendo ao empresário que está dispondo do seu tempo para nos assistir aqui hoje é que ele coloque na sua agenda um período de capacitação em gestão. Às vezes um detalhe pequeno, uma alteração, uma inovação nos processos internos da empresa podem salvar a empresa de uma crise, né? Então, acima da questão processual, propriamente dito, que nos apaixona, a mim particularmente, eu acho que está a questão também da gestão da empresa, que passa até mesmo pelo sucesso de uma eventual ação de recuperação judicial. Se a empresa tiver bem demonstrada a viabilidade dela, se o empresário demonstrar inequivocamente essa viabilidade dela, a recuperação judicial só vem a ajudá-la. Com certeza, né, doutor? Eu tenho certeza que a gente deixou aí, principalmente com a sua participação, excelente participação aqui no ADV Jus, deixamos aí um legado para o empresário que está pensando na recuperação judicial. E por isso mesmo, doutor, chegamos no fim do nosso programa. Quero te agradecer imensamente a presença comigo aqui no ADV Jus. Muito obrigado. Eu que agradeço e mais uma vez, tenho certeza que muito mais recebi do que entreguei. Tá certo. Olha, meus amigos, vocês podem novamente conferir esse programa com o Dr. Lúcio Martini Júnior, eu recomendo. É só vocês acessarem o nosso site, o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. youtube.com/advjusnet. Fico por aqui, voltarei breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.